Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo e tudo numa boa? Gente, resolução de hoje, questão número 88 da prova da Unesp, tá bom? Uma questão bem legal e bem teórica, tá? De geometria plana e lei dos cossenos. Bem teórica no sentido de bem tranquila, tá? É para exercício de fixação mesmo, para a gente fixar o conteúdo, certo? Só que antes da gente resolver esse exercício, eu peço para vocês não se esquecerem de curtir, comentar, compartilhar essa resolução, se inscreve no canal e ativa o sininho. Demorou? Vamos que vamos? Então é o seguinte, ó, um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo que informava de que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas e entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Guaratinguetá eram respectivamente 80 e 160 km. Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Espera aí, então, aqui a gente já tem umas informações importantes que existe um triângulo equilátero entre as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Gente, então, espera aí, se é um triângulo equilátero, você tem os três lados iguais, certo? E os três ângulos também iguais. Este e este. Ok? Tá. Continuando. Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme mostra o mapa. Tá aqui. Campinas, São Paulo, Guaratinguetá formam um triângulo retângulo. Tudo bem? Gente, só por uma questão de logística, tá? Eu ampliei a figura e coloquei esse trecho final do enunciado, tá? Para a gente ficar maior, até para conseguir interpretar. Beleza? Então vamos lá. Vamos mudar aqui o slide rapidinho, tá? Então, só marcando de novo as informações. A gente viu que o triângulo Campinas, Sorocaba e São Paulo é um triângulo equilátero, tá? Então já vamos marcar aqui os três lados de 80. Esse aqui e aqui. Ambos têm 80 km, certo? E se é equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos também são iguais. E são ângulos iguais a 60 graus, certo? Continuando enunciado, com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba, em km, é próxima de. Então, o que é que a gente tem que determinar? A distância entre Sorocaba e Guaratinguetá. Essa distância aqui, que eu vou chamar de D, ok? Então, a gente tem um triângulo que a gente sabe o tamanho de um lado, o tamanho do outro lado. A gente quer determinar a medida do terceiro lado, porém, a gente tem o ângulo entre os dois lados conhecidos. Então, esse é um exercício clássico, tá? De lei dos cossenos. Lei dos cossenos, a gente tem uma fórmula para isso, né? E a fórmula diz que ela lembra um Pitágoras. Por quê? Porque ela vai usar os três lados como se fosse um Pitágoras. Então, d ao quadrado, que está oposto ao ângulo que eu sei, isso é igual ao outro lado, que é 80 ao quadrado,
Deixa eu só puxar aqui minha barrinha para ficar mais fácil. 80 ao quadrado. Então, aqui, beleza. Mais o outro lado ao quadrado. 160 ao quadrado. Isso aqui, se fosse apenas um triângulo retângulo, só que a gente é lei dos cossenos, então parece o teorema de Pitágoras, porém, a gente vai ter que fazer o quê? Subtrair. Subtrair o quê? Duas vezes, tá? Menos 2. Isso aqui vem da fórmula. Os dois lados que a gente usou. O 80 e o 160. Vezes quem? É a lei dos cossenos. E a gente ainda não usou cosseno, então você vai usar agora. O cosseno do ângulo que nós temos. Quanto que é o ângulo que nós temos? Ó, o ângulo que nós temos tá aqui, ó. É esse cara aqui, o ângulo que nós temos. É 90 mais 60. 150. Então, vezes o cosseno de 150 graus. Ok? Gente, nessa parte do exercício, a gente pode desenrolar as contas, fazer as potências, fazer o cálculo de tudo isso. Mas, tá? Observa, olha as alternativas. Todas têm um 80 vezes alguma coisa. Então, assim, eu não vou desenrolar para tentar te mostrar da onde que ele chegou com esse 80 vezes alguma coisa. Então, vamos brincar um pouquinho com propriedades de potência e algumas outras coisas. Isso aqui é d ao quadrado. Legal. Pô, 80 ao quadrado, eu vou deixar 80 ao quadrado. 160, eu não posso escrever como 2 vezes 80. Então, 2 vezes 80. Posso. Isso aqui tudo ao quadrado. Menos 2 vezes 80. 160, eu também posso escrever como 80 vezes 2, ou 2 vezes 80, certo? Vezes o cosseno de quanto? De 150. Ah, beleza. Tá. Então fica o quê? Que d ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, mais aqui a gente pode aplicar uma propriedade de potenciação. É, parece, né, uma propriedade distributiva, um chuveirinho, que vai fazer o expoente vir para cada um dos caras da base. Então, 2 ao quadrado vezes 80 ao quadrado, tudo bem? Menos 2 vezes 2 vezes 80 vezes 80, já também já posso dar uma melhorada aqui e falar 80 ao quadrado, certo? Vezes quem? O cosseno de 150 graus. Tudo bem? Até que entendeu? Tá. Aqui vem uma outra coisinha que eu gosto de chamar a atenção de vocês. A gente precisa calcular esse valor de cosseno de 150, tá? E tem um macetezinho que pode ajudar. É o seguinte, vou desenhar um ciclo trigonométrico aqui só para ilustrar. E aí fica alguma coisa assim. Se a gente tem os eixos, né? Tudo bonitinho. E isso aqui é da minha época de ensino médio, faz um pouquinho de tempo. O professor meu ensinou assim, ó. Setaco 12, 13, 14. O que isso aqui significa? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Tá? Setaco 12, 13, 14. Beleza. A gente sabe
que os 150 graus, ele estaria mais ou menos aqui, no segundo quadrante. A referência dele no primeiro quadrante é o 30 graus. Só que no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo, né? Então, vamos continuar aqui. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, mais 2 ao quadrado vezes 80 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 80 ao quadrado. E aí, então, o cosseno de 150 ele é numericamente igual ao cosseno de 30. Cosseno de 150, cosseno de 30, porque é a referência no primeiro quadrante. Só que no segundo quadrante, ele é negativo. Então, temos que fazer o quê? Menos o cosseno de 30 graus. Ah, tá, legal. Então, d ao quadrado, 80 ao quadrado, mais 2 quadrado vezes 80 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 80 ao quadrado. Só toma cuidado porque esse menos aqui com esse menos aqui vira mais. Então, já vou trocar, ok? Aqui é mais, tá? Vou até mudar a corzinha aqui. Tava menos, ele vai virar mais. Mais quanto? Cosseno de 30. Cosseno de 30, a gente sabe, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Ah, beleza. Tá, então agora eu vou tirar o ciclo aqui só para a gente poder continuar. Legal. Olha agora, antes a gente prosseguir, eu tenho um 2 embaixo e um 2 em cima. Posso cancelar, posso e devo, né? Então, só vou copiar agora o que ficou para a gente observar que tem um fator comum aqui. Tem alguém que tem em todo mundo. Ó, lembra lá, mais, cuidado com essa troca do sinal, tá? Virou mais. 2 vezes 80 ao quadrado vezes raiz de 3. Observa que todos os carinhas eu tenho um 80 ao quadrado. Ó, 80 ao quadrado, 80 ao quadrado, 80 ao quadrado. Então eu posso usar fator comum em evidência, tá? Então, d ao quadrado é 80 ao quadrado. Vou usar fator comum agora. 80 ao quadrado dividido por 80 ao quadrado, 1. Mais 2 ao quadrado, 80 ao quadrado, tira os 80 ao quadrado, sobra 2 ao quadrado. Mais, pega todo mundo aqui e divide por 80 ao quadrado. Tira 80 ao quadrado, tira 80 ao quadrado. Vai ficar o quê? 2 raiz de 3. Marca lá também. Mais 2 raiz de 3. Ok? Então vamos lá que está acabando. D ao quadrado é 80 ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 ao quadrado, 4, mais 2 raiz de 3. Só vou melhorar. D ao quadrado, 80 ao quadrado, 1 mais 4, 5, mais 2 raiz de 3. Ah, legal. O que que eu tenho que achar? Eu quero D, não quero?
Quem está ao quadrado volta raiz. Então, vou por aqui, ó. D é igual a raiz quadrada de quem? De 80 ao quadrado vezes 5 mais 2 raiz de 3. Ah, legal. Esse quadrado do 80 ele sai fora da raiz, não sai? Porque só está multiplicando. Então, vai ficar 80 que multiplica quem? 5 mais 2 raiz de 3. Com um carinha aqui dentro do outro. E isso se encontra na alternativa B. Ok, gente. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da resolução, tá? Só para fechar, amarrar bonitinho, o que que a gente fez aqui? A gente observou os triângulos que ele deu, usou a lei dos cossenos, tá? Aí, só aplicar a lei dos cossenos. Ficar atento com essa transformada aqui do cosseno de 150, que é menos o cosseno de 30, tá? E a gente não quis abrir as contas, né? Fazer conta com os números grandes. A gente só quis trabalhar com isso porque o 80 aparecia na resposta. Então, usamos algumas propriedades aqui, mas é bem tranquilo o exercício. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Tchau e fui.